contra um mundo melhor. Uma crônica politicamente incorreta com Luiz Felipe Pondé. Os americanos dizem que só duas coisas da vida são seguras: a morte e os impostos. Sobre esta primeira, ela é seguramente, se não a principal, uma das principais razões para a existência da religião desde a pré-história. Porque a morte significa o fracasso final, o descontrole, a falta de liberdade de existir até quando você quer. Não é à toa que mesmo nas religiões a morte ela é apresentada não só como, digamos assim, a morte biológica, mas como um conjunto de significados associados à transformação. Assim como em sonhos, muitos psicólogos interpretam sonhos com morte como sonhos de transformação, de que você precisa passar de uma condição na vida para uma condição mais evoluída, por exemplo. Não é à toa que nas religiões a morte está sempre associada à ideia de que você vai para um mundo melhor ou para um estado em que você vai ter que lidar com os problemas daqui que você fez para poder ir para um mundo melhor. O mundo contemporâneo, a relação dele com a morte, passa por uma obsessão de higiene, uma higienização do sofrimento, em que cada vez mais as pessoas morrem distante de casa, no sentido de que não se vê a morte. E quase se tem a impressão de que a morte é uma agressão aos nossos direitos de existência. Ao mesmo tempo, você tem um avanço médico que torna as pessoas cada vez mais longevas, e isso nos leva à ideia, alguns, inclusive, que me parecem muito loucos, de que um dia a gente não vai morrer. Não há dúvida de que talvez a gente venha viver 150 anos ou 200 anos, o que me leva também a crer que o tédio vai ser gigantesco. A sociedade do futuro tem de ser uma sociedade de pessoas que vivem muito, que não têm filhos e não sabem muito bem o que fazer com essa longevidade depois que já tiver visitado a Lua em férias. Do ponto de vista da filosofia grega, a gente conhece uma citação famosa que o Platão faz, o Freud também era encantado com ela, pela história do Édipo, que é o oráculo de Delfos, do deus Apolo, em que ele diz: conhece-te a ti mesmo. Essa frase do Apolo não significa que a gente deve fazer terapia. A segunda parte dessa frase fala: conhece-te a ti mesmo. A ideia presente nela é: saiba que tu és mortal. Ou seja, a morte sempre foi um marco na condição humana, um diferencial entre nós e os deuses, um grande não ao nosso desejo de controlar tudo. E nesse sentido, ela é profundamente uma instância de profunda sabedoria, principalmente quando você tem muito sucesso na vida. Por isso, não é à toa que, em Roma, alguém dizia sempre para um general de sucesso: lembras que tu és pó. Então, apesar da morte não ser uma coisa linda nem bela, sem dúvida nenhuma, ela é uma constante na nossa vida, nos lembrando que, principalmente quando a gente tem muito sucesso, a gente deve lembrar que é pó. Luiz Felipe Pondé, de São Paulo, para a Rádio Metrópole.